E aí, sabia que, neste exato momento, dentro de cada uma das nossas células, tem uma equipe de limpeza e demolição trabalhando a todo vapor? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para conhecer o estômago da célula, uma organela superpoderosa que basicamente decide o que vive e o que vira reciclagem, o lisossomo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o problemão do lixo celular. Depois, vamos conhecer essa equipe de limpeza, descobrir qual é a arma secreta dela, ver como tudo funciona na prática e, claro, o que acontece quando esse sistema falha. Então, vamos começar pelo começo. Pensa numa célula como se fosse uma cidade que nunca dorme. Ela está o tempo todo produzindo energia, fabricando coisas e, claro, gerando lixo. Além disso, tem que lidar com peças que ficam velhas e com invasores tentando entrar. A pergunta que fica é: como essa metrópole microscópica não afunda no próprio lixo? Como ela se defende e se mantém funcionando direitinho com tanta coisa acontecendo? A resposta, meus amigos, está numa organela bem pequena, mas muito, muito poderosa. E é aqui que entra o nosso herói do dia. Chegou a hora de conhecer a tropa de elite da limpeza celular, o lisossomo. Oficialmente, esse carinha aí é o lisossomo. Pode pensar nele como o estômago da célula, sabe? É basicamente uma bolsinha cheia de ferramentas químicas potentíssimas, pronta para desmontar praticamente qualquer coisa que jogarem lá dentro. E olha que interessante os detalhes. Eles nascem lá no aparelho de Golgi, que já os prepara com um verdadeiro arsenal de umas 40 a 50 enzimas diferentes. E aqui tem um ponto fundamental. Existe o lisossomo primário, que está tipo de prontidão, inativo, e o secundário, que já é ele em plena ação, depois de se juntar com o alvo que precisa ser digerido. Mas isso levanta uma questão super importante. Peraí, se essa bolsinha está cheia de ácido e enzimas que dissolvem tudo, como é que ela não acaba destruindo a própria célula por dentro? A sacada genial da natureza está aqui, no pH. O interior do lisossomo é super ácido, com pH perto de 5. Já o resto da célula, o citosol, é neutro, pH 7,2. E o pulo do gato é que as enzimas só funcionam nesse ambiente ácido. É uma trava de segurança perfeita. Se por acaso vazar, elas simplesmente desligam. E não é uma diferencinha qualquer, não. A gente está falando de uma acidez 100 vezes maior lá dentro. É um ambiente extremamente hostil, feito sob medida para a digestão. Ok, mas como a célula dá conta de manter essa diferença de acidez tão grande? Isso não acontece sozinho, né? Requer um trabalho constante e, claro, muita energia. A solução é uma obra de engenharia celular, a bomba de prótons. É tipo uma maquininha molecular na parede do lisossomo que fica trabalhando sem parar, bombeando íons de hidrogênio para dentro. Isso gasta energia, o ATP da célula, mas garante que o lisossomo esteja sempre ácido e pronto para ação. Bom, agora que a gente já sabe qual o superpoder do lisossomo, vamos ver quais são as duas missões cruciais que ele desempenha para manter a célula viva e saudável. Basicamente, são dois trabalhos principais. A heterofagia, que traduzindo é comer os outros, tipo digerir uma bactéria invasora. E a autofagia, que significa comer a si mesmo, que é a reciclagem das próprias peças velhas da célula. Uma função olha para fora, a outra para dentro. Vamos acompanhar o passo a passo. Imagina que a célula captura uma bactéria. Ela engole e prende numa bolha, o fagossomo. Aí vem o lisossomo, se funde com essa bolha e pronto. Despeja as enzimas lá dentro e desmonta o invasor em pedacinhos que a célula pode até reaproveitar. Já aqui a gente vê a beleza da reciclagem celular. Sabe aquela mitocôndria que já não está mais rendendo? A célula isola numa membrana, formando o autofagossomo. O lisossomo se junta a ele, desmonta tudo e devolve os tijolinhos básicos para o citosol para construir coisas novas. É a sustentabilidade no nível máximo. E, em casos mais extremos, os lisossomos podem comandar a autólise, que é a autodestruição programada da célula. O exemplo clássico que todo mundo conhece é a transformação do girino em sapo. Aquela cauda inteira some, sendo reabsorvida de forma superorganizada, tudo graças à ação dos lisossomos. Fica claro que esse sistema todo é vital, né? Mas ele também é bem delicado. E o que acontece quando alguma peça dessa engrenagem para de funcionar? Bom, se uma daquelas dezenas de enzimas do lisossomo falta ou não funciona direito, o material que ela deveria digerir simplesmente não é processado. E aí ele começa a acumular.
É como se os lixeiros da cidade entrassem em greve. O lixo vai se amontoando dentro dos lisossomos e isso causa doenças muito sérias. A doença de Tay-Sachs, por exemplo, é causada pela falha de uma única enzima, o que leva a um acúmulo de gordura no cérebro com consequências terríveis. A de Gaucher é outro caso, mais comum, que mostra como um defeitinho nesse sistema de limpeza pode impactar o corpo todo. Para a gente fechar, vamos amarrar as pontas e reforçar por que essa pequena organela é tão gigante em importância para a nossa saúde como um todo. Resumindo a ópera, os lisossomos são os verdadeiros heróis anônimos da célula. Eles nos defendem de invasores, ajudam na nutrição, mantêm as células sempre renovadas e eficientes e, o mais importante, quando funcionam bem, nos protegem de uma lista bem assustadora de doenças. E fica aqui uma reflexão final. Se uma única célula conseguiu dominar a arte da reciclagem para garantir a própria sobrevivência, o que será que a gente pode aprender com esse sistema tão elegante e eficiente, pensando nos nossos próprios sistemas, numa escala bem maior? Fica aí a provocação. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.